Vamos lá, crianças. A Pro, ela estava procurando aqui um cartaz que falasse da pontuação. Dos 2 pontos, na verdade, que foi o que a gente vai revisar para vocês responderem a questão 10 e 11. Lembrando que nós estamos retomando, porque esse conteúdo já foi trabalhado, mas, né, a Pro sempre faz isso e vai fazer agora. Então, a Pro vai pegar o cartaz aqui de 2 pontos para mostrar para vocês. O final do outro vídeo ficou até um pouco meio bagunçado, por quê? Porque a Pro saiu para pegar o cartaz, para procurar o cartaz. Quando a Pro voltou, a Pro ficou em dúvida se já tinha explicado ou não a questão. Então, eu voltei para gravar de novo esse pedaço, tá bom? Então, vamos lá. Os 2 pontos, ele é utilizado, tá? Ele é um sinal gráfico e é utilizado antes de uma explicação. Então, se alguém vai dar uma explicação sobre algo, ela pode usar os 2 pontos. Também para introduzir a fala de um personagem. Esse daqui é o mais fácil de identificar, porque logo após os 2 pontos, na linha de baixo, usa-se um outro sinal gráfico, que é o travessão. E isso, então, ajuda a gente a identificar a fala do personagem. Ou então, ele também tem a função de iniciar uma enumeração, onde ele vai enumerar algumas questões, alguns fatos ou alguns itens, tá bom? A Pro usou como um exemplo aqui embaixo, meu objetivo na viagem é um só, 2 pontos. Ele explica, descansar. Então, ele fala que ele tem um objetivo ao fazer essa viagem e depois dos 2 pontos ele explica que esse objetivo seria o descanso, seria descansar, ok? Então, voltando agora para nossa atividade da página 11 de português, ele fala assim: qual é a função do sinal de 2 pontos nesse trecho a seguir? Então, ele começa com o travessão aqui, porém, os 2 pontos não estão aqui antes desse travessão. Então, nós vamos analisar após a utilização dos 2 pontos. Então, aqui, cada uma de vocês tem o seu papel. Apenas juntas fazem a festa ser um sucesso. Lembrem-se, 2 pontos. A partir daqui começa a minha análise. Então a frase é: lembrem-se, não é uma questão de ser a mais bonita, a mais útil ou a mais importante. Então vocês vão colocar o X na alternativa A, se isso foi os 2 pontos foi usado para introduzir uma explicação. Se ele foi usado para introduzir uma nova fala, você coloca B. Se ele foi utilizado para introduzir a parte do narrador, você coloca C. E se ele foi utilizado para introduzir uma lista de adjetivos, você coloca a alternativa D de dado. Lembrando que adjetivo, ele é uma caracterização do substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome, tá, ao seres. Substantivo é a palavra que nomeia, tá? Nomeia os seres, nomeia lugares, nomeia sentimentos, enfim. E o adjetivo, ele caracteriza o substantivo. Então, se eu falo carro velho, a palavra velho, nesse caso, é um adjetivo, porque ela está caracterizando que esse carro, ele já é antigo, ele já está velho. Se eu coloco o velho, era animado. O velho passa a ser substantivo, porque ele está se referindo a um ser, está dando nome a um ser que já tem idade. E quando eu falo animado, a palavra animado torna-se o adjetivo, porque ela está caracterizando um estado que aquele senhor de idade tem, que ele é alguém que é animado, né? Então, isso seria o adjetivo. E o adjetivo, ele se relaciona com o substantivo. Então, não tem como você escrever um adjetivo sem ter um substantivo para agregar a caracterização dele, tá bom? Na 11, nós temos o seguinte: qual é a função do sinal de 2 pontos no trecho abaixo? Mudou-se o trecho, olha lá. Ó. A cadeira bufou inconformada. Está aqui o nosso 2 pontos. Depois dele, agora eu vou analisar. Tem um travessão e quem vai
se preocupar com o conforto dos convidados? Agora, nesse caso, foi para introduzir uma explicação. B, foi para introduzir a fala de um personagem ou da personagem. Foi introduzir a parte do narrador ou introduzir novos acontecimentos. Vocês irão explicar, tá? Colocar um X aqui, aonde vocês acham que é a alternativa correta. A 12, gente, ela é para você ler o texto novamente, pensa lá sobre o texto, e aí você vai marcar um X em uma possível reflexão moral para essa narrativa, que elas poderiam ser uma dessas daqui. Pro, o que seria essa reflexão moral? Depois de ler o texto, né? Qual foi a reflexão? O que foi que eles chegaram à conclusão no caso? Aconteceu o que entre a cadeira e a mesa? Elas começaram a discutir entre si qual delas era mais valorosa numa festa, qual delas seria indispensável. E depois de toda a conversa que elas tiveram, houve a interferência do lustre. E o lustre fala algo para elas que fazem com que elas venham pensar, venham refletir, né? E aí, então, aqui nós temos 4 alternativas. Você vai marcar que melhor se encaixa com essa reflexão delas terem pensado em relação ao que o lustre falou para elas. Então, tá aqui a alternativa A. Claramente é muito melhor e mais importante que todos os demais. Foi essa a conclusão que a cadeira e a mesa chegaram lá com o que o lustre falou? Ou a B, quando se tem bons amigos, suas ações contribuem para mudanças. Será que houve alguma mudança, um bom amigo que contribuiu para que elas mudassem? O texto fala de mudança, pensa sobre isso. C, quem espera a sua chance consegue ser bem-sucedido individualmente. Foi isso que o lustre tentou passar para a cadeira e para a mesa, que elas sozinhas teriam, em um determinado momento, a chance de ser bem-sucedida, mas somente sozinha? Ou a D, cada um tem as suas qualidades que juntas podem contribuir para o sucesso. Será que o lustre fez elas enxergarem, elas refletirem que, na verdade, cada um tem as suas qualidades e que essas qualidades, quando se juntam, elas contribuem para que as coisas sejam bem-sucedidas? E como vocês já aprenderam, quando a gente tem uma fábula, né, ela tem sempre uma moral da história, que é uma lição que a gente aprende com o que acontece na fábula. Algo que é ensinado no final do texto. Uma lição que é tirada em relação ao acontecimento. Então, vocês vão inventar, vão criar uma moral da história para esse texto que vocês leram aí nas páginas anteriores. E aí vão escrever aqui e mandar a foto para a Pro, tá bom? Até amanhã. Boa aula para vocês.